Boa tarde, eu sou Mariana Souza Rocha, sou professora substituta na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou participando do segundo simpósio em Tecnologia e Formação Continuada. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do desenvolvimento de formulações com polímeros e ativos de origem natural. A pesquisa de produtos naturais é uma área promissora, com potencial para descobrir novas substâncias bioativas com aplicações terapêuticas. O Brasil possui uma das floras mais ricas e diversificadas do planeta, com uma variedade impressionante de espécies vegetais distribuídas em seus diversos biomas e que representa uma riqueza natural que é um patrimônio super valioso, né? Porque a gente tem o potencial para a produção de novos medicamentos através da pesquisa com produtos naturais. E diversos agentes anticâncer derivados de espécies vegetais usadas na prática clínica, incluindo paclitaxel, vincristina, vinblastina, etoposídeo, irotecano, eles foram descobertos por meio de pesquisas com produtos naturais. Então, o que demonstra para a gente a importância da pesquisa de produtos naturais. E como a gente pode observar, por exemplo, nas estatísticas globais do câncer de 2022, a gente teve uma incidência de 20 milhões de novos casos, dos quais a gente pode observar uma mortalidade de cerca de 10 milhões de mortes, né, no caso. E o câncer, ele é uma doença que ele vem crescendo com o decorrer do tempo. E ele se torna um desafio muito grande, principalmente para o sistema de saúde em países de baixo índice de desenvolvimento. Então, um outro ponto que a gente pode observar que a pesquisa de produtos naturais, ela busca novas estratégias terapêuticas, por exemplo, para aumentar a eficácia do medicamento, diminuir do tratamento, né, diminuir os efeitos adversos que os quimioterápicos, por exemplo, a gente pode observar possuem. E muitos pacientes não conseguem nem aderir ao tratamento por conta desses efeitos adversos. Então, isso só demonstra pra gente a importância dessa pesquisa. E quais são as etapas iniciais do desenvolvimento de uma formulação? Quando a gente trabalha com produtos de origem vegetal, por exemplo, existe um campo de estudo interdisciplinar que é conhecido como farmacoetnobotânica, né, que explora o uso tradicional das plantas e outros recursos naturais por diferentes culturas para fins medicinais. Então, muitas vezes, as informações são passadas de mãe para filha, de forma oral, não são documentadas, e quando a gente consegue observar, por exemplo, a gente conversa com a nossa avó, a gente consegue ver o conhecimento, muitas vezes, né, dos casos que ela possui a respeito do uso de plantas medicinais, que foi passado pela mãe dela, por exemplo. E esse conhecimento, muitas vezes, ele é perdido. Então, é muito importante a gente realizar um estudo farmacoetnobotânico, por exemplo, para a gente poder documentar essas informações e realmente verificar de forma científica se essa planta medicinal, qual que é a substância ativa dessa planta, se é o extrato inteiro dessa planta, qual que é a melhor forma, quais são as condições científicas que a gente consegue observar da atividade desse composto, por exemplo. A gente tem que provar isso cientificamente para a gente conseguir evoluir nos estudos, né? E uma outra maneira da gente fazer esse estudo, por exemplo, seria através de trabalhar com plantas inéditas, que nunca foram estudadas anteriormente. Você faz uma coleta dessa planta inédita e você começa a fazer um estudo fitoquímico, que é um estudo das substâncias, da composição dessa planta. Você consegue isolar
identificar e quantificar essas substâncias. E com isso a gente consegue fazer testes de atividade biológica para a gente ver o potencial dessa planta para o combate de alguma doença. Então, essas etapas, ela tá todas envolvidas com muito estudo, né? Você tem que desenvolver uma hipótese, você tem que definir quais são os critérios que você vai utilizar para você começar a sua pesquisa, ver o que tem na literatura e fazer colaborações com outros pesquisadores, né? Porque isso é muito importante, porque cada pesquisador ele tem as suas facilities, né? Então você pode, não necessariamente você precisa ter todos os equipamentos, você pode trabalhar em colaboração com outros pesquisadores, para juntos todo mundo conseguir atingir o objetivo final, que nesse caso é o desenvolvimento de uma formulação. Então, gente, como exemplo, eu trouxe para vocês a coleta, né? Fotos de uma coleta realizada com material vegetal da planta viscoalbo. Ela é uma planta que não é endêmica do Brasil. Nesse caso, é uma planta semi-parasita. Ela hospeda essa árvore hospedeira. E nesse caso, o primeiro passo que a gente tem que fazer, quando a gente vai trabalhar com produtos naturais, né, a gente primeiro define se a gente quer trabalhar com a folha, com fruto, com caule. Nesse caso, é trabalhado com todo o material, tanto fruto, folha, caule dessa planta. Então, ocorreu a coleta dessa planta, em seguida foi feito uma identificação botânica, isso é muito importante, né? Uma cicata que vai identificar realmente, ela serve como um registro permanente da planta, essa cicata, que é utilizada para o estudo, né? Isso é crucial porque ela garante a identificação correta da espécie, especialmente em estudos que envolvem plantas medicinais ou de interesse farmacêutico, né? E essas cicatas, elas são depositárias em herbários, que é uma coleção científica, né, de plantas secas que estão prensadas e identificadas, né? Elas são organizadas nesses herbários de forma sistemática para fim de pesquisa, ensino e documentação, onde a gente consegue ter o registro da planta utilizada para pesquisa, para correta identificação. E quando a gente trabalha, por exemplo, com uma planta vegetal, a gente tem que fazer o processo de extração das substâncias ativas dessa planta. Uma vez que a gente faz a coleta, o segundo passo é o passo de extração dos componentes das substâncias ativas dessa planta. Então, para isso, você faz a fragmentação do material vegetal, coloca ele em contato com solvente, normalmente o etanol, soluções hidroalcoólicas. Existe um processo, nesse caso, foi realizada uma maceração a frio, onde você, após fazer a fragmentação e colocar a planta em contato com o solvente, você deixa por um período de 15 a 20 dias armazenado em um local fresco, com proteção contra a luz, onde você vai realizar agitações diárias. E após esses 21 dias, você faz a filtragem do material, onde você vai reter o resíduo da planta. E esse material ele vai ser concentrado no rotoevaporador, onde você consegue remover os solventes. Por exemplo, no caso do etanol, a gente consegue remover, lembrando que quando a gente trabalha com planta, a gente não pode utilizar temperaturas muito altas, porque senão você corre o risco de degradar as substâncias ativas que estão ali. Então você vai usar temperaturas mais baixas.
Com isso, a gente não vai conseguir evaporar a água, que a água ela é evaporada em temperaturas mais elevadas. Então, a gente vai usar um outro processo, que é o processo, por exemplo, de liofilização, que você congela o material e consegue extrair essa água a baixa pressão, e para você obter o material seco dessa planta. É um processo que ele é mais conveniente pelo fato de evitar que os compostos sejam degradados dessa planta, porque você não usa temperaturas elevadas. Então, após esse processo, você tem o extrato bruto seco. Esse material, ele pode ser utilizado tanto para fazer as pesquisas fitoquímicas, onde você vai poder fazer a identificação das substâncias químicas presentes nesse extrato. Você faz a separação por ordem crescente de polaridade, por exemplo, você gerar diversos extratos com polaridades diferentes. Com isso, você consegue fazer diversos procedimentos, como cromatografias em coluna, onde você consegue fracionar o seu extrato até você conseguir isolar a sua substância ativa. Então, você pode trabalhar tanto, você pode pesquisar e ir a fundo tanto para você identificar as substâncias ativas desse extrato, e aí sim você fazer as atividades biológicas, sabendo qual é a substância ativa, né? Ou você pode trabalhar com extrato bruto, com extrato completo, onde você ali tem uma complexidade de substâncias, onde você tem que pensar que esses compostos podem estar agindo por sinergismo. Todos os compostos que estão ali dentro podem estar ajudando na atividade biológica que você está observando. E você pode incorporar esse extrato em diversas, por exemplo, incorporar em géis, em cremes, em diversas formas farmacêuticas, certo? Aí você tem que pensar na via de administração que você vai querer utilizar, para qual doença que você vai estar tratando. Isso tudo você pesquisou durante o início da sua etapa de pesquisa da formulação, certo? Nas etapas iniciais, onde você está pesquisando, está querendo desenvolver os objetivos da sua pesquisa. Para que vai servir? Então, isso tudo está envolvido nos estudos que você já realizou anteriormente, e aí você tem as diversas possibilidades para você incorporar o seu extrato, ou tentar isolar uma substância ativa, para você verificar a atividade terapêutica dessa planta, certo? Bom, e para a gente desenvolver uma formulação, a gente tem que pensar nos recipientes farmacêuticos. E o que seria um recipiente farmacêutico, né? São substâncias farmacologicamente inertes, ou seja, não possuem atividade terapêutica, mas são essenciais na formulação dos medicamentos. Os recipientes, eles desempenham diversas funções importantes que garantem a estabilidade, segurança e eficácia do produto final. Então, como um exemplo, aqui a gente pode falar dos polímeros. Os polímeros, eles são macromoléculas, caracterizados pelo seu tamanho, que possuem unidades de repetição chamadas mero, os meros, né? No caso, então são moléculas muito grandes, que possuem uma unidade de repetição durante a sua cadeia. E os polímeros, eles podem ser sintéticos, semissintéticos, naturais. Quando a gente fala de polímero sintético, né, são os polímeros produzidos, né, por reações químicas. Semissintéticos, eles são originados da natureza, por exemplo, são naturais, porém eles sofrem modificações químicas. E quando a gente fala de polímeros naturais, eles são originários da natureza, certo? São extraídos da natureza.
Aqui eu trouxe... Bom, eu trouxe para vocês a linhaça, né? Que é uma semente do linho, que provavelmente é conhecida por todo mundo. A linhaça é constituída de vários polímeros naturais. A gente pode citar, por exemplo, a celulose, que é um polissacarídeo estrutural encontrado nas paredes celulares das plantas, por exemplo. São carboidratos complexos formados por longas cadeias de açúcares simples, né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, a estrutura química da celulose. Ela é caracterizada por fazer parte das fibras insolúveis presentes na linhaça. E a gente também tem, por exemplo, como fibra que faz parte da fibra insolúvel, as lignanas. E como fibra solúvel, a gente pode citar a mucilagem, que é composta por polímeros solúveis em água. Então, gente, a mucilagem ela é um polissacarídeo que se torna viscoso em fluidos aquosos, como a gente pode ver na imagem. A semente, quando ela é hidratada, ela forma, o polímero ele se torna viscoso, ela forma esse gel. E o que é a mucilagem, né? Essa mucilagem foi, na verdade, é uma alteração estratégica no tecido de revestimento da semente, né? Para poder ajudar tanto no processo de espalhar a semente, né? Porque como fica esse gel, ele consegue, por exemplo, se aderir nos animais e disseminar essa semente por diversas regiões, por exemplo. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu coloquei uma estrutura química do polissacarídeo neutro, que é presente na mucilagem, onde a gente consegue ver a cadeia principal com as unidades de repetição e algumas cadeias laterais, unidades ligadas nas cadeias que são chamadas de cadeias laterais. E segundo Mann e Menz, uma das maneiras mais imediatas e simples de se reconhecer uma macromolécula um polímero, né, através da formação de filmes ou películas após a evaporação do solvente de uma solução viscosa. No caso das macromoléculas de linhaça, como a gente pode ver na imagem, foi possível observar a formação de uma película após secagem por 1 hora na estufa a 50 graus Celsius de uma solução aquosa a 1% de mucilagem. E aí esse filme ele pode ser usado, ele tem diversas aplicações farmacêuticas também. Os polímeros naturais, gente, eles têm diversas aplicações farmacêuticas. Não só os polímeros da linhaça, a gente pode citar outros, por exemplo, a quitosana, que é um polissacarídeo natural derivado da quitina, um componente encontrado no exoesqueleto de crustáceos, como camarões, caranguejos, lagostas. Como a gente pode observar aqui na imagem, a gente pode ver que os polímeros eles podem ser usados. A literatura já relatou diversos usos para eles, como muco adesivo, uma matriz polimérica para liberação controlada de um comprimido, por exemplo, um agente aglutinante, um desintegrante, agente emulsionante, agente de revestimento. Então, existem diversas aplicabilidades para esses polímeros naturais na área da farmácia, mostrando a sua importância, né, da sua pesquisa, principalmente. E pensando em sustentabilidade, a produção de óleo de linhaça, ela gera subprodutos que podem ser aproveitados de forma sustentável, agregando, né, valor ao processo e reduzindo o impacto ambiental, né? Os principais produtos são, por exemplo, farelo de linhaça, que é usado na ração animal, e por que não produzir a mucilagem, por exemplo, que poderia ser utilizada como recipiente farmacêutico. O óleo de linhaça, como todo mundo já sabe, né, já é amplamente comercializado, então já tem o seu processo industrial muito bem definido. Então, será que vale a pena adicionar mais uma etapa de produção para você conseguir ter mais um produto comercial?
Isso são estudos que devem ser realizados, são pertinentes, porque uma vez comprovada que a mucilagem da linhaça se comporta como um recipiente farmacêutico potencial, né? Você vai ter como se diz, em um processo industrial só, você vai ter um reaproveitamento total, não só do óleo da semente, mas também vai obter um novo produto que vai gerar lucro para a indústria. Então, seria um ponto muito importante. E você ainda poderia continuar a produzir o farelo, que é utilizado nas rações animais, por exemplo. Então, você teria três produtos nessa produção do óleo da linhaça, né? E seria uma forma de sustentabilidade, de reduzir o impacto no meio ambiente. Então, seria uma alternativa muito interessante a se aprofundar, né? É um ponto bem interessante que você pode pensar em realmente propor, estudar, aprofundar as pesquisas, né? Para poder propor isso para uma indústria, ver realmente se é válido ou não, né? Essa nova produção. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês são os polímeros sintéticos, né? Que a gente pode citar o Pluronic, por exemplo, que é um copolímero. O que seria isso? Ele é formado por duas unidades que se repetem ao longo da cadeia. Ele tem a parte hidrofóbica no seu interior e hidrofílica no seu exterior. Esses polímeros, quando eles estão numa solução, eles são chamados de unímeros. Esses polímeros, eles são termossensíveis, ou seja, eles respondem à temperatura. Então, quando você tem uma concentração micelar crítica, por exemplo, e você aumenta a temperatura do sistema, você tem um processo de formação das micelas, onde você reduz as ligações da água com a parte hidrofóbica e você tem a formação da micela. Quando você aumenta essa temperatura, você tem um processo de formação do gel. Então, em temperaturas, por exemplo, do corpo humano, né, em cerca de 37 graus Celsius, você vai ter a presença de um gel, que são estruturas, essas micelas vão se organizar em estruturas cristalinas, onde a gente consegue observar o gel. Então, aqui, como exemplo, eu trouxe um gráfico mostrando a viscosidade dessa solução, né, polimérica, e a gente consegue observar que em baixas temperaturas você vê um líquido com uma baixa viscosidade. Quando você vai aumentando a temperatura do sistema, você vai vendo um aumento dessa viscosidade até a formação do gel. Isso seria muito interessante, por exemplo, porque quando a gente pensa numa administração intratumoral, por exemplo, você conseguiria colocar essa solução numa seringa para administração, ela estaria líquida, ela conseguiria ser administrada dentro do tumor, e quando ela entrasse em contato com a temperatura corporal, você iria ver a formação de um gel. Esse gel, ele poderia, ele vai estar retendo o seu composto ativo e vai estar liberando aos poucos esse composto dentro do tumor, por exemplo. Seria uma aplicação interessante para esse polímero. E eu trouxe como exemplo um preparo desse polímero, onde a gente consegue observar que é necessário dois recipientes, né? Um você consegue colocar propileno de etileno glicol, água e extrato. No outro recipiente, você coloca o polímero para hidratar por 24 horas em baixas temperaturas. Então, o polímero inicialmente está aqui, disperso, ele está aqui polvilhado na água, né? E aí, após 24 horas, ele ocorre a completa hidratação desse polímero. E a gente consegue incorporar o extrato com os outros recipientes nesse polímero. Você coloca em agitação, em baixa temperatura, até você ter a formação do gel. Posteriormente, após você obter a formulação, né,
O próximo etapa é você fazer a caracterização físico-química dessa formulação, fazer os estudos de estabilidade, por exemplo. E em paralelo, em seguida, você fazer o estudo in vitro, em células, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma formulação com atividade antitumoral, contra, por exemplo, o melanoma, você vai pegar células do melanoma e vai fazer um estudo in vitro para você ver se essa formulação tem ou não tem atividade, ela consegue reduzir a viabilidade celular dessas células. Então, por exemplo, em seguida você pode observar através de microscopia óptica ou por microscopia eletrônica a morfologia dessas células. Então, você faz o estudo celular dessa formulação, se ela apresentar uma boa atividade, você continua com seus estudos. Então, o desenvolvimento, né, de uma formulação é um processo complexo e rigoroso, né, que envolve diversas etapas para a gente garantir a segurança e eficácia do produto final. Né? Então, a gente tem várias etapas do estudo, a gente identificar os alvos terapêuticos, a gente conseguir fazer a formulação, em seguida a gente conseguir fazer, por exemplo, em estudos in vitro com célula, o mecanismo de ação, a gente conseguir fazer um Western blot, por exemplo, para a gente ver as proteínas que estão sendo envolvidas, da cascata de sinalização. Então, é um processo complexo. Em seguida, a gente começa os estudos em vivo, né, num organismo complexo, como o dos camundongos, para a gente poder ver se realmente essa formulação ela tem essa atividade terapêutica no organismo complexo. E, posteriormente, depois de ver a citotoxicidade, ver a parte de farmacocinética, a gente passa para os estudos em vivo, com seres humanos, que seriam os estudos clínicos, né? E aí, posteriormente, a gente, após diversas etapas do estudo clínico, né, desenvolvimento clínico, a gente ter o registro e aprovação para a gente poder ter no final um medicamento sendo comercializado. Isso é brevemente. Eu falei um pouquinho só, né, sobre cada etapa, só para a gente ter uma ideia inicial, certo? Então, muito obrigada. Meu e-mail está aqui embaixo, qualquer coisa estou à disposição e vejo vocês na aula de dúvida.